seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast semanal Eu, Você e Elas. Eu me chamo Soraya Ferreira e estou aqui com você semanalmente, passando para você um pouquinho daquilo que eu sei sobre as mulheres da Bíblia. E o Espírito Santo ele vai conduzindo e nós vamos aprendendo à medida que eu vou gravando, que eu vou partilhando com você essa palavra, nós vamos aprendendo juntos. Muita gente me procura para conversar depois sobre esses episódios. Eu tenho ficado muito feliz. Homens também estão conosco nessa, estão aprendendo junto com as mulheres da Bíblia e eu estou muito feliz. Então, continua compartilhando, deixando seu like, me ajudando na evangelização, deixando comentário aqui na descrição do vídeo, porque o YouTube vai entender que é um material relevante e que precisa levar para mais pessoas. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, eu deixo também o link para você adquirir o meu livro, o meu primeiro livro, Eu, Você e Elas, As Improváveis, onde eu conto um pouquinho da minha trajetória de vida, as minhas histórias de dor, de sofrimento, mas também de resiliência, de superação, de fé, e eu faço isso correlacionando com as mulheres da Bíblia. Os depoimentos que eu tenho recebido são incríveis e o livro já tem cumprido o seu propósito, tem alcançado vidas e pessoas têm aceitado ao Senhor Jesus como seu Salvador, pessoas estão com um desejo de santidade, de justiça, e isso me alegra muito. E você que ainda não tem o livro, pode adquirir clicando nos links que eu deixo aqui na descrição, no Grande Recife, na Livraria do Jardim, ou pode falar comigo no direct do meu Instagram, Sorai4Ferreira, e a gente combina a entrega e eu ainda te mando com a dedicatória, tá bom? Mas vamos juntos. Antes eu quero orar por você, para que a gente possa ter um episódio maravilhoso. Inclusive é o último episódio, e deixa eu te falar o nome. O nome do episódio é O Deus que Reverte Decretos. Então hoje nós vamos conhecer, através da Rainha Esther, esse Deus que é capaz de reverter decretos que os reis fazem, que grandes autoridades decretam, mas o Senhor, Ele é que tem o poder sobre toda a terra e Ele tem o poder de reverter até os decretos que tu tens na tua vida, que tu achas que é impossível de reverter, o Senhor pode fazer. Então acompanha comigo, mas vamos juntos orar. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, te bendizer, te agradecer por estar aqui mais uma vez partilhando a tua palavra. E nesse episódio que vai falar de algo tão poderoso, sobre decretos, sobre o seu poder que reverte decretos. Eu quero te pedir, Pai, para que as pessoas que vierem a ter acesso a esse episódio, seja agora, seja daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, porque a internet tem esse poder, Pai, de levar as mensagens para muito longe, para pessoas de outros países, para pessoas que vão assistir daqui a muitos anos. Então, mesmo essas pessoas que estarão assistindo daqui a muito tempo, Pai, ou as que estão agora assistindo, eu te peço, Pai, reverte os decretos que Satanás colocou na vida dessas pessoas. Reverte, Senhor. Vem com a tua palavra, com o teu amor, com a tua misericórdia. Vem nos salvar, vem nos fazer pessoas posicionadas em oração e em santidade, para que tenhamos os decretos do inimigo revogados e que seja a tua boca, a tua palavra a anunciar os louvores na nossa vida. Que seja o Senhor que tenha decretos sobre nós e que seja decreto de paz, de harmonia, de amor, de coragem, de força e que seja um decreto de vencer nessa vida, vencer a Satanás e estarmos unidos a Cristo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Livro de Esther, capítulo 8, versículos de 1 a 8. A benevolência real para com os judeus. Nesse mesmo dia, o rei deu a rainha Esther a casa de Amã, o perseguidor dos judeus, e Mardoqueu foi apresentado ao rei, a quem Esther revelara o que ele significava para ela. O rei tirou seu anel, que retomara de Amã, para dá-lo a Mardoqueu, a quem Esther confiara a gestão da casa de Amã. Esther foi falar com o rei uma segunda vez. Lançou-se a seus pés, chorou, suplicando-lhe que anulasse a maldade de Amã, o agagita, e o desígnio que ele concebera contra os judeus. O rei estendeu seu cetro de ouro. Esther se ergueu, então, e pôs-se de pé diante do rei. Se bem pareceu o rei, disse-lhe, e se realmente encontrei graça diante dele, se meu pedido lhe parecer justo, e se eu mesma for agradável aos seus olhos, que ele revogue expressamente as cartas que Amã, filho de Amadastes, o agagita, mandou escrever para arruinar os judeus de todas as províncias reais.
Como poderia eu ver o meu povo, na desgraça que vai atingi-lo? Como poderia eu ser testemunha do extermínio da minha parentela? O rei Assuero respondeu à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esté a casa de Amã, depois de tê-lo feito enforcar por ter querido matar os judeus. Escrevei, pois, a respeito dos judeus, o que bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque todo edito redigido em nome do rei e selado com seu anel é irrevogável. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aquele povo se safou da morte por conta de toda a estratégia da oração e porque se uniram em oração a Esté. Você que não acompanhou os episódios anteriores, corre no meu canal aqui no YouTube e acompanha para você entender toda a história. Imediatamente foram convocados, porque todo o edito redigido em nome do rei, selado com seu anel, é irrevogável. Então, o que o rei dissesse era irrevogável. Só que o rei estava sendo instrumentalizado a essa altura pelo próprio Deus, o rei dos reis, o rei da rainha Esté, que era, na verdade, o rei de Israel. O Senhor de Israel era o rei da rainha Esté. E esse rei estava sendo apenas instrumentalizado pelo próprio Deus. E ele revogou a sentença de morte daquele povo, do povo de Israel. Por quê? Porque eles oraram juntos, eles jejuaram juntos. Rainha Esté se posicionou enquanto rainha. Ela não teve medo da morte. Teve um momento da história que ela diz assim: eu vou estar diante do rei, ainda que se eu tiver de morrer, morrerei. Ou seja, para ela era tudo ou nada. Mas não adiantava ela só salvar a pele dela. Porque imagina, ela poderia ter pensado só nela. Eu já sou rainha, o rei me olha com favor, o rei me aprecia, eu sou bela, eu sou bonita. Imagina se a arrogância, se a petulância, se a vaidade tivesse tomado conta do coração de Esté. Então você homem, você mulher que me escuta, que peçamos ao Senhor que nunca deixemos que a vaidade tome conta do nosso coração. Que nós tenhamos as coisas para o nosso serviço e não que o nosso coração esteja disposto ao Senhor e não aquilo que a gente tem. Porque tudo isso aqui é perecível. As nossas roupas, quem tem joias valiosas, a nossa beleza. De um minuto para o outro, tudo pode acabar. A gente pode ter um acidente. Quantas pessoas a gente fica sabendo que teve um acidente, que ficou paraplégico, tetraplégico, que teve o rosto deformado? Infelizmente, são coisas que podem acontecer na vida. Mas tem uma coisa que ninguém pode tirar de nós, é a nossa fé. Se nós tivermos uma fé firmada no Senhor, ninguém poderá tirar de nós. E a rainha Estela não deixou que essa vaidade tomasse conta dela. Ela não pensou só nela. Se ela tivesse pensado só nela e na beleza dela, ela teria dito: não, o povo que morra e eu vou estar aqui bem guardada no palácio real. Mas não foi assim. Ela pensou no seu povo, porque a rainha Esté tinha uma identidade. Então, qual é a sua identidade? O que é que você mais ama? É a sua família? Ou você deixa que eles se afoguem e você se salva do barco sozinho? Então, é a sua paróquia, é a sua comunidade, é a sua igreja. Se você está a salvo, você deixa que os outros que não estão se safem sozinhos ou que nem se safem? Então, precisamos aprender sobre essa disposição de estar junto, de identidade. Deus aqui também estava ensinando sobre patriotismo a esse povo defender o seu país, o seu povo. Então precisamos aprender, nós brasileiros, será que somos patriotas? Será que defendemos o nosso povo, a nossa cultura? Então temos muito o que aprender, tanto homens e mulheres têm muito o que aprender com a rainha Esté. Então, o teu decreto, aquele decreto de morte que você tinha, não é o fim. Deus é aquele que revoga decreto. Se você está com um diagnóstico de câncer, se você está com um diagnóstico de uma doença incurável, se você acha que vai morrer desempregado, se você acha que vai morrer sozinho, não. O Senhor é aquele que revoga decretos. As pessoas viam Esté como órfã, Deus via Esté como rainha. E Deus te vê como um filho, como uma filha amada. E Ele tem muitos planos para ti. Se você acordou hoje, se você está ouvindo esse episódio, não é à toa. O Senhor tem essa palavra para você. É Ele que revoga os decretos maus da tua vida e te dá vitória, e te dá vida, e vida em abundância, porque foi para isso que Jesus nos salvou na cruz, para nos dar vida e vida em abundância. Então, eu te desejo que você ore, que você
clame junto com a sua família, com seus amigos, por esse decreto que você acha que está acabando com a sua vida, que vai arruinar a sua vida. Não. Junte amigos, amigas, família. Estamos aqui, nós, os improváveis, juntos. Seja membro desse canal e vamos juntos orar. Orar pelo nosso país, orar pela nossa família, orar para que todos nós sejamos salvos das garras de Satanás. Somos uma família. E eu te peço que você curta, compartilhe, encaminhe para seus familiares essa palavra poderosa que o Senhor está nos dando hoje. Adquire o livro, se quiser falar comigo no direct do Instagram para adquirir o livro autografado e vamos juntos. A próxima temporada é uma mulher também sem igual, assim como a Rainha Esther. É uma mulher poderosa que também usou de estratégias e também usou da sua beleza. Então não perde, que a próxima temporada também está imperdível. Deus te abençoe e até lá, se Deus quiser.